Boa noite, gente. Hoje vamos ter nosso grupo de estudo sobre saneamento. Nossa convidada é a Camila, que é diretora-geral do Engenheiros Sem Fronteira aqui no Núcleo de João Pessoa, mestre em Engenharia Civil e Ambiental na área de saneamento, e aqui minha conterrânea. E vou passar a palavra para ela, então. Camila, pode começar. Fica à vontade. Eu libero o vídeo, como é? Vocês têm acesso? Oi? Ou para apresentação direta? Se tem o quê? Não entendi. Acesso a? Se libera o vídeo ou se já vai para apresentação direta? Tem algum vídeo? Não, Não, já tá gravando, já. se abre a câmera e Ah, se apresenta. você quiser ligar a câmera, pode ligar. Fica à vontade. Certo. Acho que também não dá para ver, deixa eu ver. Vixe. Camila. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Opa, tá aparecendo. Tá aparecendo sim. É só o áudiozinho que deve estar meio. Agora sim. Pronto. Bom, vamos falar um pouquinho de saneamento e como foi o desafio da universalização aqui no Brasil, certo? Bom, eu já fui apresentada, mas falando rapidamente, sou aqui de João Pessoa, sou engenheira ambiental, trabalho pela UFPB, e ano passado eu finalizei o mestrado com ênfase em saneamento ambiental. E como também já fui falado, sou integrante do Engenheiros Sem Fronteiras João Pessoa, e também faço parte do JPS, que é um programa também voltado na área de saneamento, dedicado para jovens profissionais da área. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre o que tentar. A ideia é responder essas questões, o que é o saneamento, como estamos, quais são os desafios e como melhorar o saneamento. Camila, rapidinho. Desculpa interromper. Teu áudio que ainda tá cortando um pouquinho. Para mim, tá. Não sei pro pessoal. Tá cortando? Tá um pouquinho baixo, cortando um pouco. Então, deixa eu ver. Agora bom. Certo. Vamos lá. Bom, só para começar aí com conceitos e definições, um pouco sobre um rápido histórico do saneamento. Então, o saneamento ele está relacionado diretamente com o desenvolvimento e o crescimento das cidades, né? No início, a gente tinha a não necessidade de um gerenciamento de resíduos, de tratamento de água, porque antigamente a gente não se fixava em um local, então não havia essa necessidade. Ao passo em que fomos nos fixando em cidades, o aumento populacional foi surgindo a necessidade de tanto provimento de água, como também, inicialmente, o afastamento dos esgotos, né? E aí, nessa época, que a gente tem até hoje, né, os grandes representantes do início do saneamento são os aquedutos e as galerias na Idade Antiga, lá em Roma, tudo mais. E aí, nos últimos 50 anos, a gente começou a questionar um pouco sobre a capacidade da Terra, os problemas derivados da atividade humana, né, nas grandes conferências ambientais, puxando também a ideia se a gente está sustentável, né, se a gente tem um desenvolvimento que pode prover
para as presentes e futuras gerações. Então, a gente iniciou essa parte, e tudo isso que a gente começou a discutir, a gente também insere no saneamento, né? E, bom, de um jeito mais simples, né, o saneamento, ele vem do verbo sanear, que é o ato de tornar sã, saudável, habitável. E o conceito de saneamento em si, ele vem sendo construído a partir da abordagem social, do conhecimento, do avanço tecnológico, né? E o que vem sendo incorporado também é justamente essa ideia de tornar um ambiente saudável, né? Então, a compreensão do que é saúde, né? Ela está abrangendo mais, não é mais apenas a parte que é a ausência de doença, então a ideia é transcender várias áreas, né? A saúde física, social, e aí nesse meio também incorpora a dimensão ecológica, né? Então, não é possível ter saúde com ambiente poluído, com alimentos contaminados. Então, é preciso fazer o gerenciamento do meio ambiente para que ele se torne saudável para a vida humana. E aí, o saneamento, ele é como uma ferramenta de saúde preventiva, certo? E, bom, aqui eu trago dois conceitos que a gente tem, um aqui que é na 2007, que é na Lei de Saneamento, ele traz o que é o saneamento básico, né? E traz como conjunto de serviços, infraestruturas, instalações que tem de 4 serviços. E já o saneamento ambiental, ele é um pouco mais amplo e ele tenta trazer a ideia de que são ações socioeconômicas que têm objetivo a salubridade ambiental. E por meio de quê? Desses serviços, né? Então, é uma abordagem um pouco diferente, que tenta resgatar um pouco do conceito de saneamento como a salubridade ambiental, né? Que é o estado de higiene do ambiente, e esse estado de higiene ele vai ser alcançado por meio de serviços. Então, é só tentando trazer duas definições um pouco diferentes, e a que a gente está mais usando, aceitando mais, é a ideia de saneamento ambiental, né, que engloba mais aspectos e considera e inclui dentro do seu conceito a parte de salubridade ambiental, né, do ambiente saudável. Bom, falando rapidamente aqui do que insere, do que está dentro do saneamento, de uma maneira mais geral, a gente tem o ciclo da água, aqui do lado da esquerda, e o ciclo do resíduo, né? Então, o que está dentro do saneamento, ele inclui tanto desde a captação de uma fonte, de um corpo receptor, o tratamento dessa água, a distribuição na cidade, como também a coleta do esgoto, que é justamente a água que foi utilizada, passa por uma estação de tratamento e é devolvida ao meio ambiente em um corpo receptor. E a água, né, da chuva, ela tem a ideia da condução para encaminhar para um corpo receptor também. E do outro lado a gente tem a parte de resíduos, né? Também tem a geração dos resíduos, então envolve a parte de coleta, a parte de tratamento desses resíduos, a parte e a disposição, como também a gente inclui também a parte de limpeza das ruas e a manutenção da rede de drenagem, né? Aqui a gente tem, aqui eu coloquei uma seta da coleta para disposição direta e também tem a via por tratamento, né? Então, aqui a gente vai ver como é que funciona um pouco no Brasil isso e como é que está a situação. Bom, para falar um pouquinho agora de como o Brasil ele está na parte de saneamento, especificamente em relação aos serviços, né? A gente tem aqui em relação à água e esgoto, a gente tem um percentual de atendimento com água, com atendimento com rede em água, o percentual urbano está em 92,8%, e avaliando a população total está em 83,6%. A de esgoto, a gente tem uma coleta no meio urbano de praticamente 61% e 53,2% considerando a população total. E de tratado, né, do que foi gerado, está em média 46,9%, e do coletado a gente tem 74,5%. Aqui vale salientar algumas coisas que a gente percebe que os menores valores, eles estão presentes na região norte e nordeste, e a gente também percebe que, apesar, assim, a gente não tem uma coleta tão, não é tão presente a coleta, né, está em torno de 61%, e nem
todo o esgoto que é coletado, ele é tratado. Então, tem uma parte do esgoto que ele é coletado e não é tratado, além do esgoto que também não é coletado. Bom, aqui é para a gente ter uma percepção mais espacial da situação. Do lado esquerdo, a gente tem a parte de atendimento de abastecimento de água, né? A gente vê que a maioria dos estados do Brasil está mais acima de 90%. A gente percebe que na região norte e um pouquinho da região nordeste apresenta índices menores. E o mesmo acontece para a região, para a coleta do tratamento de esgoto, né? Então, a maioria está nos estados aqui do Sudeste e Sul, e com os maiores percentuais de coleta de esgoto, e os demais estados do Brasil com menores índices de coleta. Bom, em relação aos resíduos, a gente percebe que a gente tem uma elevada coleta de resíduos, 98,8% no ambiente urbano, e 92,5% considerando a população total. Em relação à destinação desse resíduo que é coletado, a gente tem algumas, aqui destacadas as principais unidades de processamento. Então, aqui em questões de unidade, certo? A gente tem lixão em 1.037 unidades, 1.037 lixões, 607 aterros, a gente tem 70 pátios de compostagem e 1.030 unidades de triagem. E aqui a gente vê que a maior presença de lixões na região norte e nordeste também, e já de aterros e aterros controlados, a gente vê mais na região sul-sudeste. E aqui também vale uma ressalva no sentido da gente, normalmente, a composição do lixo doméstico, ele tem 50% de matéria orgânica, 30% de material reciclável e 20% de rejeito, mais ou menos, uma média, né? E a gente vê que no Brasil inteiro a gente tem 70 pátios de compostagem, né? Então, a maior parte do resíduo que é gerado é orgânico e a gente não vê poucas unidades, né, destinadas para o tratamento desse resíduo. E a mesma coisa também, as unidades de triagem, elas estão mais concentradas na região sul e sudeste, norte e nordeste apresentam bem valores menores, e também tem uma parcela considerável do resíduo que também pode ter tratamento de triagem para reciclagem, né? Bom, aqui, para também dar uma representação mais espacial dos dados, a gente tem 7,2 milhões de toneladas de resíduos e 52,1 eles foram dispostos no solo. E os tipos de disposição que foram contabilizados é o aterro sanitário, o aterro controlado e lixões, né? Então, a gente vê que a maior parte do resíduo ele é destinado a aterro sanitário. Então, os aterros sanitários são o método de disposição ambientalmente adequadas, mas a gente vê um percentual aí considerável que é encaminhado para aterros controlados e lixões, né? Que não tem todas as medidas de proteção do meio ambiente. E também, trazendo um pouco do que representa a quantidade de resíduos que passa por tratamento, né? A gente tem 3,1 milhões de resíduos que foram encaminhados para triagem, e a gente tem mais ou menos 120 mil que foram encaminhados para compostagem. Isso dá em torno de 5% do resíduo, né, de todo o resíduo gerado. Então, lembrando que 50% do resíduo ele é orgânico, 30% ele é reciclável e 20% é o que teoricamente deveria ir para aterro, então a gente tem um desafio aí imenso de gestão de resíduos, né? Bom, um pouquinho agora sobre águas fluviais. Aqui são alguns dados de como estão os serviços nos municípios aqui do Brasil. Então, para sistema exclusivo para drenagem, a gente tem um percentual de aproximadamente 55% dos municípios têm sistema exclusivo para drenagem, e 25% afirmou que não realizam manutenção, né? Então, a gente percebe que aí um
pouco mais da metade, não realiza nenhum tipo de manutenção nos sistemas de drenagem. E a gente percebe que é grave isso, porque é necessário fazer a manutenção para a retirada de resíduos e tudo mais. Então, a gente percebe uma pouca preocupação com o sistema de drenagem. 3,6% afirmaram que faz algum tratamento da água pluvial antes de ser lançada no corpo hídrico. E aqui a gente percebe que, juntando essas soluções de drenagem natural, parques lineares e reservatórios, eles somam aqui em torno de 30% dos municípios que têm algum tipo de solução de infiltração natural, né? Que evita ou que reduz, que promove a infiltração do solo. E, bom, o principal impacto que um sistema de drenagem ineficiente, ou dependendo de onde eles não aconteça, né, onde ele não há, ocorre também, a principal são a causa de desabrigados por eventos hidrológicos, né? Então, 0,1% da população foi afetada por eventos de enchente e cheia de rios. A gente tem uma estimativa de 3,3% dos domicílios que estão em risco de inundação e 32,3% dos municípios, eles afirmaram ter mapeamento das áreas de risco, né, das áreas de inundação. E apenas 8,3% dizem que comentam sobre a existência de um sistema de alerta e monitoramento. Então, a gente vê que, normalmente, a drenagem urbana ela é um pouco escanteada na área de saneamento, e há impactos gerados pelo mau planejamento desse serviço. E, bom, aqui a gente tem o percentual de domicílios, também uma visualização mais espacial da presença de domicílios em situações de risco. A gente tem a parte mais branca que não tem informação, e a gente percebe que tem municípios que têm até de 50% a 100% dos municípios, dos domicílios estão em área de risco. Também predomina mais na região norte, né, alguns poucos municípios, e a gente também vê que também não tem muita informação também sobre outros municípios aqui no norte do país, né. Bom, e aqui o que a gente tem em relação à ausência dos serviços, né? Aqui a gente tentou mostrar um pouco do de onde há serviços, né? Qual é o percentual de atendimento, e aqui um pouco do número da ausência dos serviços, né? Então, a gente tem 15 milhões sem acesso à água potável no meio urbano, 800 milhões de toneladas de litros de esgoto não são tratados, a gente tem 5,4 milhões de toneladas de resíduos encaminhadas para lixões e 140 mil desabrigados pelos eventos hidrológicos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, né? A gente já viu como é que está a situação do Brasil nessa área. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os marcos, né, legais e institucionais da política de saneamento no Brasil. Então, a gente tem até mais ou menos a década de 70, né? A gente tinha a política pública de saneamento bem isolada, com bastante escassez de recursos, tanto de pessoal como de financeiro. E aí, em 1970, a gente teve a primeira política de saneamento, né, que ela era relacionada bastante com a política de habitação. Então, ela era vinculada ao Banco Nacional de Habitação e priorizava levar água, certo? E essa política ela ficou em vigência até 1986, foi quando o banco foi extinto, e aí o setor perdeu força e ficou sem algum norte, algum marco legal até o início do século XXI. Em 1988, a gente tem a aprovação da Constituição Federal, que é um marco na legislação ambiental e social. Ela tem a definição do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental, a saúde como um direito social, e ela estabelece algumas competências, né? A União, ela fica responsável pelas diretrizes de saneamento e a competência comum para os entes da federação para criar programas na área de saneamento. Em 1997, a gente tem a aprovação da Política Nacional de Recursos Hídricos,
Então, ela coloca a água como um bem de domínio público, de valor econômico, ela prioriza o abastecimento humano em situações de escassez e prevê a gestão dos recursos hídricos de maneira compartilhada. Já em 2000, a gente tem aí o estabelecimento dos Objetivos de Desenvolvimento dos ODMs, né, do milênio, e a ONU estabelece priorizando a redução de extrema pobreza, redução da taxa de mortalidade infantil, o acesso à água. Então, há esforço dos países em providenciar isso até 2015, então houve crescimento nesse período para o atendimento da água. A gente chegou a 90% de abastecimento de água, né, em meio urbano, e em 2007 a gente tem a instituição do Marco Legal do Saneamento, né, e ele estabelece várias diretrizes e abarca todos os serviços, e ficou estabelecido neste ano que seria elaborado um Plano Nacional de Saneamento, né, para dar... Então, em 1971 teve o primeiro plano, ele foi extinto com a extinção do banco, e agora o setor ele precisava de um novo marco, de um novo plano para alcançar os objetivos do setor, né? E aí a gente tem em 2008 o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Foi previsto o investimento na área, né, do saneamento, 40 bilhões do setor, então foi um impulso muito bom para o setor, que conseguiu evoluir nos números, né, com atendimento de água e esgoto. E em 2010 a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse também é um marco na legislação ambiental, que apresenta conceitos, diferencia rejeito de resíduo, traz princípios como a responsabilidade compartilhada. Dentre os objetivos tem a hierarquia, né, a não geração, a redução e tudo mais. Então, é um marco na área e também complementa, né, está dentro da política de saneamento. Em 2013, foi aprovado o Plano de Saneamento Básico, em 2013, estabelecendo a universalização do serviço em 2033. E toda a elaboração desse plano, ele contou com a participação social, com consulta pública. Então, foi um trabalho relativamente grande, desde 2007 até 2013, até a aprovação. E aí, em 2015, a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, estabelecendo aí a universalização do serviço também, algo que já era previsto no PANSAB, né, então, dando apoio, né, a diretrizes. E aí, tem o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável voltado para a universalização, que é a de água potável e saneamento, mas também há outros objetivos que também estão interligados, né, com o saneamento, que é a de, por exemplo, a de cidade sustentável, energias limpas, consumo e produção sustentável. E aí, em 2019, a gente começou a repensar a política de saneamento. Desde 2016 começou a agenda de privatização, ela ganhou força, e também na área do saneamento. E aí há um impasse, está em discussão ainda, mas os que defendem afirmam que o setor público ele não tem recurso suficiente para universalização, e os que questionam, eles têm o cuidado em relação a tratar a água como uma mercadoria, que, por exemplo, nos municípios em que não é possível dar lucro pela questão social, não haveria a universalização nesses municípios, e a defesa mais é que há empresas públicas boas, há empresas privadas boas também. Então, a ideia é que a discussão volte para preservar o que funciona, né, as políticas público-privadas que já são previstas no marco legal, elas permaneçam. E aqui um pouquinho sobre o marco legal, né, que é o que está em vigor. A gente tem dentro do princípio, como abastecimento aqui a gente traz um pouco do saneamento ambiental dentro da lei, né? Que dentro dos princípios, ele fala que os serviços eles devem ser ofertados de maneiras adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Também prevê o controle social,
Uma das coisas muito interessantes também do Marco Legal, ele instituiu o Sistema Nacional de Informação e Saneamento Básico. Então, todas aquelas informações que eu trouxe relacionadas à situação do saneamento no Brasil é desse sistema, né, que ele agrega todas as informações. E ele também instituiu a elaboração de um plano de saneamento de quem vai prestar o serviço. Então, a ideia também é trazer o plano de saneamento a nível nacional para o local, né? Então, para ver como vai ser executado e tudo mais. Bom, em relação agora, trazendo um pouquinho, aqui eu trago um ranking da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que ela avalia os dados desse sistema, né, e tenta criar indicadores para ver como está em relação a quão próximo os municípios estão da universalização. Eles avaliam 5 indicadores e eles também fazem, no final, uma correlação entre doença e saneamento, né? Bom, aqui trazendo um pouquinho e puxando a atenção da tabela para a quarta coluna, né, a porcentagem total dos municípios em cada categoria, certo? Eles têm 4 categorias: rumo à universalização, compromisso com a universalização, empenho para a universalização e primeiros passos, né? Então, a maioria dos municípios que tinham as informações dos indicadores, eles estão na parte de empenho para a universalização, né, com 70%. Esse ranking, ele avalia abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de resíduos e destinação de resíduos, né, adequada de resíduos. Então, a gente vê que a maioria dos municípios do Brasil, eles encontram ainda na segunda etapa, né, que é o empenho para a universalização, e a gente tem rumo à universalização apenas 4,55% dos municípios. Então, a gente tem um desafio muito grande para alcançar a universalização desses serviços. E aqui traz um pouco a associação de saúde com saneamento, né? Então, a gente percebe que a maioria dos municípios que estão nos primeiros passos para a universalização, eles apresentam as maiores taxas de internação com as doenças relacionadas ao saneamento, enquanto que os municípios que estão nos primeiros passos, né, rumo à universalização, compromisso, eles têm um valor muito maior de doenças, né? Os primeiros passos está aí com pequeno porte dos municípios, os primeiros passos está em 211 a taxa, e à medida que vai crescendo, aumentando a universalização dos serviços de saneamento, vai reduzindo esse número. Então, aqui é uma ligação direta, assim, tentando mostrar, né, de maneira, com dados de internação de doenças causadas, e trazendo a junção do nível de universalização dos serviços, certo? Bom, e aqui um pouquinho de como está evoluindo os sistemas, os serviços, né? Aqui a gente tem água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto e resíduo reciclado, que foi encaminhado para reciclagem. A gente vê que o atendimento de água ela está em torno de 90%, né, mais acima. Ela não houve um crescimento, então ela está mantendo mais ou menos os números, os índices de atendimento, né. Já em relação à coleta de esgoto, a gente vê que saiu aqui está subindo em torno de 60%, né, que é o que a gente viu, 61%. Tem uma tendência de crescimento. Em relação ao tratamento, também está com uma tendência de crescimento, saindo de perto de 40% e subindo aqui para 41%, para 42% de atendimento. E a parte de reciclagem, a gente percebe aqui esse índice, ele mostra a quantidade de resíduo que tem potencial para reciclagem, foi reciclado, de verdade, foi encaminhado para as unidades de triagem, né? E a gente percebe que não há uma percepção de crescimento dessa área, né, de resíduos, permanecendo em torno de 5%, 6%, desde 2010 até 2018. E aqui ele mostra, as projeções indicam se permanecer dessa forma,
o tratamento de esgoto, a coleta e tratamento, eles vão ser alcançados a universalização em 2070, né, se permanecer nesse mesmo ritmo. E a gente lembra que a universalização está prevista para 2030, né, tanto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável quanto do Plan SAB, que é 2033. Bom, aqui eu vou comentar um pouquinho, tentar detalhar um pouco mais sobre o que há por trás desses números, né, trazendo como exemplo a cidade de João Pessoa, né. A João Pessoa, no ranking, ela está em rumo à universalização, certo? Com 457 a pontuação. Então, ela tem atendimento de água, ela está com 100%, coleta de esgoto está em 75,8%, de tratamento ela está 81,5%, a coleta de esgoto ela praticamente está universalizada, né, com 99,94%, e a destinação adequada ela está com 100%. Então, trazendo um pouco mais de informações do que esse número representa na prática, né? Aqui eu mostrei aqui um mapa rapidamente de João Pessoa. As bolinhas azuis, elas indicam as estações de tratamento de água de João Pessoa, e as verdes indicam as estações de tratamento de esgoto, certo? E esse mais laranja indica o aterro sanitário aqui de João Pessoa. Então, João Pessoa, ela tem 6 mananciais que fazem o abastecimento de água, tanto superficial quanto subterrâneo, e, como eu falei, ela tem 2 estações de tratamento que provê água para a cidade. Dentro da cidade tem cerca de 33 reservatórios para abastecer, né, então, e também tem estações elevatórias de água, então o sistema, ele funciona muito bem, né, atende bem às necessidades. Em relação a esgoto, tem 2 estações de tratamento de esgoto, e cerca de 12 mil pessoas sem a coleta de tratamento, né, considerando lá o índice. Então, a gente tem 12 mil habitantes aqui da cidade sem a coleta de esgoto. A gente tem 2 estações. A primeira, mais perto aqui do Rio Paraíba, é a do Roger, ela atende 70% da população, e a mais afastada, ali perto da BR-230, tem a de Mangabeira, que atende 30% da população. Né? Então, assim como no abastecimento de água, o abastecimento de esgoto, ele também tem estações elevatórias de esgoto, né, que é para dar força ao esgoto ser encaminhado quando precisa. E o que foi constatado é que 12 estações não estavam funcionando. E isso significa que quando não está funcionando, o resíduo ele é encaminhado para o rio mais próximo, né? Então, ele extravasa para o rio. Esses dados aqui são referentes ao plano de saneamento do município, né, que foi de 2015, né, então um pouco defasado as informações, mas é mais geral, né? E, bom, em relação ao resíduo, a coleta de resíduo, a gente tem um aterro sanitário. A gente, até 2004, tinha o lixão do Roger, que é bem próximo à estação de tratamento do Roger. E aí, como a gente encerrou as atividades do lixão, agora todos os resíduos, eles são encaminhados para o aterro, né? Todos que são coletados. E aí, por isso que a gente levou 100% de destinação adequada, né? Mas vale salientar que aterro sanitário, ele deveria apenas receber resíduos, né? Ou deveria receber apenas rejeitos, né? Os resíduos indicados que sejam encaminhados para reciclagem, né? E a gente tem 7 associações de catadores aqui em João Pessoa, cerca de 130, 160 associados, que fazem essa coleta, né, que são espalhados em 5 bairros aqui da capital, e também tem pontos de entrega voluntária, né? Então, a gente tem algumas coisas também para melhorar. A gente sabe que o ponto de entrega voluntária não funciona tão bem, né? A população também não faz a entrega corretamente, normalmente junta todo o material. Bom, em relação à drenagem, a gente tem 40% da área do município, ela não é impermeabilizada, então ela tem áreas de parques, né, reservas, mas a gente também conta com diversos pontos de alagamento, e os alagamentos normalmente foram, os motivos da causa do alagamento normalmente a ausência de sistemas de microdrenagem
ou ainda a ausência de manutenção na rede, né? Então, como eu falei lá no início, no Brasil, 25% alegaram não realizar essa manutenção. Então, aqui a gente vê que os pontos de alagamento, um dos principais fatores de alagamento é a não manutenção desse sistema, né? A gente também tem pontos de inundação. Como principais causas, a gente tem o assoreamento, acúmulo de resíduos, de vegetação. E também a gente... bom, é isso. Cadê? Pronto. Então, trazendo um pouquinho mais do que vem, né? E em relação a essas pessoas que normalmente não têm acesso, né? Onde é que a gente vê a falta de saneamento? Que a gente sempre, quando a gente pensa assim, onde é que não tem saneamento, sempre o que vem na nossa mente são casas, né? Então, a população que não tem condições de ter uma casa no local, então normalmente se aloja em áreas periféricas da cidade, em áreas ambientalmente sensíveis, e normalmente os serviços não chegam. Então, a falta de saneamento, ela predomina nestes locais, né? Então, a maior parte da população não percebe, mas aí em João Pessoa a gente tem 91 mil pessoas em relação à região metropolitana de João Pessoa, que equivale a 8,5% das pessoas não dispõem dos serviços básicos de saneamento. Aqui eu vou trazer algumas imagens, alguns locais aqui de João Pessoa que não têm os serviços adequadamente. Então, a primeira que é a comunidade do Oeste, João Pessoa, ela fica perto do Roja. Então, a gente vê o final da casa, bem próximo ao rio, e aqui tem um emissário de esgoto, então, e acúmulo de resíduos, né? Então, esse ambiente, ele não está saudável, o saneamento, ele não chegou, e há grande possibilidade da população ser afetada negativamente, né, por doenças e tudo mais, pela falta de saneamento. Aqui eu trago aqui a imagem do bairro São José, certo? Que é ao longo do Rio Jaguaribe, aqui é um rio urbano. E só para a gente ver aqui, esse bairro, a comunidade, uma parte da comunidade passou por realocação. Vou mostrar as imagens aqui. Então, parte das casas que estavam no lado esquerdo do rio foram removidas, e aí houve a reestruturação dessas casas, né? Em 2019 a gente vê todas as casas construídas, e aí esse ano, com as chuvas que teve esse mês, apesar de ter sido retiradas as pessoas dali, as casas que estão mais à esquerda ainda sofrem com problemas de cheias, né? E inundou a casa toda. Então, aqui a gente tem um exemplo da falta de drenagem, ou a ocupação em uma área ambientalmente acessível, né? Houve a relocação da população, mas ainda persiste o problema. A gente também aqui tem a Porto do Capim, a comunidade Porto do Capim, que fica bem próximo no centro da cidade, próximo da CBTU. Também é uma comunidade que também está sendo prevista a desocupação da área, né? Mas essa população também não tem serviços de saneamento adequados, e também está em processo de urbanização ou de realocação da população. Bom, aqui, rapidamente, falando sobre o desafio que a gente vive agora, né, na pandemia do Covid-19. Recentemente, no final de março, o saneamento, né, a parte de distribuição de água, a parte de coleta e destinação dos resíduos, ele foi retirado de serviços essenciais. E a gente sabe que a água, ela é a barreira sanitária principal, né? Lavar as mãos é um dos requisitos básicos de quem está vivendo esse momento, dos cuidados, né? E também a parte de resíduos, né? Então, a possibilidade de ter alguém contaminado e fazer o descarte do resíduo, a coleta desse material é imprescindível para evitar a contaminação dentro de casa e também com as pessoas que vão fazer a coleta. Então, há uma determinação de que todo material reciclado que teve contato com pessoas com suspeita ou confirmados
sejam destinados diretamente à coleta municipal, não vai ser encaminhado para coleta seletiva, né? Então, aí a gente vê outro detalhe também, que a parte dos catadores, a atividade deles estão suspensa nesse momento, então, há outra discussão também envolvida. Mas perceber que agora a pandemia, ela escancara as desigualdades, né? Do serviço do atendimento ao serviço de saneamento, e que é preciso agora a gente repensar, né? A gente vinha pensando com a ideia do novo marco legal, e aí essa pandemia ela vai também trazer um novo pensamento em relação à essencialidade do saneamento, né? Bom, e agora falando um pouquinho sobre como a gente pode melhorar, né? Que é a ideia, a tendência do setor. Então, como eu disse lá no início, a discussão ambiental gera em torno da sustentabilidade, de avaliar se somos sustentáveis, se estamos conseguindo preservar, né, a nossa espécie. E aqui, como conceito mais conhecido, a gente tem desenvolvimento sustentável, que é satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Então, esse conceito ele foi também trazido para a área de saneamento, e é que eu vou trazer um pouco rapidamente das novas abordagens, das novas tecnologias que surgem, que estão disponíveis na área do saneamento. Então, relacionado aqui a resíduos sólidos, a gente tem análise do ciclo de vida e bioenergia. Então, o que é a ferramenta da análise do ciclo de vida? É avaliar, fazer uma avaliação dos impactos ambientais de um produto, normalmente, mas que também pode ser aplicado a um serviço, né? Então, por exemplo, o serviço de coleta seletiva, ele pode ser objeto de estudo de uma avaliação do ciclo de vida e ver se o ciclo ele é sustentável, né? Se ele atende às necessidades ambientais, sociais e econômicas. Outra tecnologia, outro conceito que vem é da ideia de bioenergia a partir dos resíduos, né? Então, aqui é uma tecnologia que é muito utilizada na zona rural, né? Que é o biodigestor, que utiliza resíduos orgânicos de atividades rurais. Ele está sendo visto também como uma forma de tratar o resíduo orgânico das cidades, né? Que a compostagem ela tem limitações, e tanto de material como também de aplicação, né? E a ideia do biodigestor é gerar fertilizante, água e o biogás, que pode ser utilizado na eletricidade e tudo mais. Bom, na área de gestão, na área de abastecimento de água, a gente tem um novo problema, vamos dizer assim, que são os poluentes emergentes. Eles não necessariamente são poluentes novos, só que com o avanço da tecnologia a gente consegue agora captar materiais ou substâncias que antes não eram detectáveis, ainda está numa concentração bem pequena, mas a gente já consegue detectar. Então são os nanomateriais, fármacos, produtos de higiene, sendo encontrados tanto em água de abastecimento, como também em água em esgoto, né? Aqui no Brasil teve um estudo e encontrou cafeína nas águas de abastecimento de água, um exemplo, né? E também um outro conceito é o conceito de reuso. Aqui eu trago um esqueminha que é trazendo a possibilidade de um reuso potável, né? É você pegar o esgoto e tratar ele a ponto de fornecer para abastecimento de água, certo? Aqui no Brasil não é utilizado, mas em diversos países já há estações de tratamento que estão incluídos isso. Aqui no Brasil ainda está na fase experimental, mas é uma possibilidade que está disponível e que provavelmente será necessária. Na área de drenagem urbana, a gente tem principalmente a ideia de trazer a sustentabilidade no sentido de promover, de reduzir o escoamento superficial e aumentar a infiltração da água no sistema. Então, aqui como representantes bastante conhecidos, a gente tem um telhado verde, e em calçadas a gente tem os pavimentos permeáveis.
Então, a principal é reduzir o escoamento e intensificar, aumentar a infiltração no terreno mesmo. Então, é uma redução local do escoamento. Na área de esgoto, a gente tem um conceito que também pode ser aplicado em resíduos, né? Em resíduos, são as chamadas biofábricas, que é a ideia de mudar a concepção de uma estação de tratamento para o conceito de biofábricas, ou seja, o material que eles recebem, eles transformam em recursos, né? em produtos que vão ser utilizados. Aqui no esqueminha a gente vê uma estação de tratamento no número 2, né? A gente tem a coleta do esgoto no 1, passa para o 2, que é a estação de tratamento, e o lodo, ele é biodigerido para gerar energia, como também foi falado na parte de resíduos, né? Então, o resíduo orgânico, ele também pode ser biodigerido, e o lodo das estações de tratamento, eles também têm essa capacidade, esse potencial de gerar biogás e, posteriormente, ser convertido em energia elétrica. Também, outros conceitos na área de esgotamento sanitário são soluções mais pontuais, alternativas de tratamento mais voltadas para áreas que não tem coleta de resíduo. Aqui a gente tem um esquema de uma tanque de evapotranspiração, normalmente são aplicados na área rural, e é uma tecnologia simples, né, de saneamento ecológico, né, que tenta incluir o meio ambiente, né, utilizando bananeiras, e ele não se destoa, assim, vamos dizer assim, do cenário, e também está se aumentando a necessidade e voltado para a necessidade de implantar esses sistemas onde é necessário, onde não passa a rede coletora, e é uma forma de reduzir o impacto do esgoto gerado. Bom, e aqui eu apresento aqui algumas iniciativas no Brasil. A gente tem em São Paulo uma empresa, um empreendimento que gera água de reuso, e aqui a Sabesp, que é a Companhia de Água de São Paulo, em parceria com o setor privado, ela tem a Aquapolo Ambiental, que aplica, né, de 2.000 litros 2.000 litros por segundo de esgoto que é gerado nessa estação, que é tratado nessa estação, parte dela é devolvida e parte vai para uma nova estação de tratamento para promover água de reuso para o polo petroquímico. Aqui no Paraná, a gente tem a primeira usina de biogás. Ela fica em Curitiba, ela é bem perto da estação de tratamento de Curitiba. E ela recebe tanto o lodo da estação de tratamento, como materiais orgânicos de geradores comerciais. E aí dessa planta gera energia, fertilizante, e o material que é triturado, mas não é utilizado na biodigestão, ele gera outro combustível, que é chamado de CDR, que é também para combustão, que é um combustível derivado de resíduos. E aqui no último a gente tem a limitação do escoamento, que é uma resolução do Distrito Federal, que ele estabelece uma outorga para o lançamento de águas pluviais em corpo hídrico e estabelece um limite desse escoamento, né, de 24,4 litros por segundo por hectare. Então, são alguns exemplos da tendência do setor sendo aplicados aqui no Brasil. E, bom, é isso. Então, aqui eu apresentei um pouco sobre o que é o saneamento, como está no Brasil, quais são as tendências que a gente tem de como alcançar essa universalização, e também um retrato um pouco do que a pandemia ela gerou, né? Então, ela também traz a ideia de que o saneamento ele nunca foi encarado como uma política de Estado, apenas de governo, e que é preciso ter o saneamento como política de Estado para alcançar a universalização. Oi. Oi? Opa, obrigado, Camila. Pá, quer falar? Oi? Quer puxar o debate? Fica à vontade.
Normalmente você tem mais perguntas. No momento eu não tenho perguntas. Ai, Eu só quero dizer que eu, pelo menos, estou me sentindo contemplado com a explicação. Eu realmente não entendo muito do assunto. Acho que só um pouquinho de drenagem urbana, porque por causa do meu TCC, né, que foi parque linear, mas eu acho que eu aprendi bastante hoje, mas eu não estou com nenhuma, no momento, nenhuma questão, mas se você quiser puxar aí. Tá ótimo, meu amigo. Depois eu vou explicar lá a drenagem urbana no arquivo, fazendo favor. Camila, obrigada pela apresentação aqui, batendo palmas. Muito obrigado mesmo, ficou muito bem explicado, assim. Acho que era isso mesmo que a gente estava precisando, de entender aí o básico, né, do que se trata o saneamento aqui no Brasil. Eu achei bem bacana também que você incluiu a parte de resíduos, né, porque de fato eu nem estava pensando nisso, foi uma coisa muito legal, assim, também até para juntar com o nosso assunto anterior, que também foi sobre resíduos sólidos. Eu tenho muitas perguntas, gente, mas não vou tomar tanto tempo. Mas assim, Camila, você falou do... Vou aqui olhando pelo último ao primeiro, né? Você falou agora há pouco da questão da evapotranspiração, né, que é a folha da bananeira, que a gente fala muito na permacultura também. Eu vi um desses em uma comunidade tradicional lá no Tapajós. Mas eu queria entender, assim, quais os limites dele também, porque muitas pessoas falam de substituir esse saneamento que a gente tem, toda essa infraestrutura, né, por um desse de folha de bananeira, essas formas mais de soluções baseadas na natureza, que a gente chama, né, tradicionalmente. Aí eu queria entender se pode substituir, se é ou não é, se é ideal ou não, em áreas que não tem, se o ideal mesmo é ter essa infraestrutura, assim, porque são muitas visões, né? Sim, sim. Assim, normalmente esse tipo de tecnologia, ele é voltado mais para as áreas que não são cobertas por rede de esgoto, né? Uhum. Assim, pensar em expandir isso para uma cidade, acho que fica um pouco mais complicado, mas nada é impossível. Mas a ideia é que esses sistemas, eles atendam populações que não têm a rede de esgoto e ele o principal ponto de tratamento dele realmente são as águas escuras, né, negras, que é do vaso sanitário. E é um sistema que usa plantas, então, por exemplo, não dá para usar qualquer tipo de produto, por exemplo, que é encaminhado, produto químico, de limpeza, então ele tem algumas restrições, e a ideia é que realmente ele seja aplicado em zonas que não tem a rede de coleta. Então, ele atende bastante, ele alcança nível de tratamento, ele não gera resíduos, na verdade, então o sistema ele não gera nenhum efluente posterior, então é um tratamento que vai, fica aí e a planta absorve a água, né, passa pela transpiração e é ambientalmente equilibrado, vamos dizer, fica condiz com o ambiente que normalmente é aplicado em zona rural, Uhum. adequa ao ambiente. Mas, assim, a limitação é mais em relação à água que vai ser encaminhada, né? No sentido de ser água de vaso sanitário, por exemplo, a água de pia já seria um outro tipo de tratamento. Normalmente tem a adição de detergente na limpeza e tudo mais, né? E é isso. Assim, é possível, né? Normalmente a gente vê, por exemplo, em empreendimentos maiores, eles normalmente aplicam fossa, né? Fossa séptica. Quando é um volume maior dentro de, por exemplo, um condomínio, normalmente é previsto fossa séptica, né? E acredito que a aplicação de uma bacia de evapotranspiração em gerações maiores também é possível. É só o cuidado em relação a não encaminhar produtos químicos, né, diluídos dentro da água, sim, da água negra para isso. A limitação é mais essa, porque é preciso que vá apenas águas negras, entendeu? Já no sistema de rede vai todo, né? Tanto cinza como negra. Entendi.
Era uma dúvida mesmo que eu tinha, porque eu não sei se é só em São Paulo, tem uma lei que fala que você não pode ter seu próprio sistema de saneamento. Isso é uma professora de permacultura que me falou. Então, ela defendia muito, claro, essa questão do saneamento mais baseado na natureza, mas também perguntar as limitações, né? Como a gente está falando aqui de cidades, né? Entender também esse limite. Mas... precisa de espaço, né? Se for pensar em cada casa, teria que ser previsto no terreno esses sistemas, né? Então, teria que ter disponibilizado um espaço para a construção desse sistema. Por isso que é mais voltado para a área rural, normalmente tem mais espaço para a instalação. Né? Obrigada, Camila. Gente, alguém tem dúvidas? Eu me estendi um pouquinho aí no tempo. Não, tá tranquilo, Camila. Mas pelo seu tempo mesmo. É que eu geralmente sou que tem mais perguntas, né? Mas aí queria ver se o pessoal tem alguma coisa aí que gostaria de perguntar. Eita, perguntas. Está bem contemplada, Larissa. Obrigada, Lari. Ai. Ai. É isso mesmo, pode perguntar pelo chat mesmo que a gente lê e responde. Mas enquanto vocês aí fazem as perguntas, eu vou fazer mais uma que eu não sei também, nesse caso eu também não fiquei com tanta dúvida, não sei porque também eu já vi um pouco aqui da situação de São Paulo, né? Mas, aí, Camila, uma dúvida que eu ia até perguntar para você quando você estava falando das leis, né? Que eu já estava com ela na cabeça, assim, antes mesmo de você dar o GE. Esse PL de 2019, né, do novo Marco Legal do Saneamento, a que pé que está? Foi aprovado? Traz avanços ou não? Não, bom, ele acho que agora ele está em suspenso, mas ele estava em votação, né? E o principal ponto que se debate nele é justamente a privatização do setor, né? Que se debate quem é a favor, porque há necessidade de um investimento muito grande para alcançar a universalização dos serviços, e quem é contrário, questiona sobre transformar a água numa mercadoria, né? Ou seja, o saneamento ele vai ser agora um produto no mercado, e a gente sabe que alguns municípios, por exemplo, eles não teriam condições, isoladamente, tanto de recursos financeiros para prover esse sistema, todo esse sistema de saneamento. E, então, por exemplo, municípios que não teriam essa capacidade de gerar lucro, eles não seriam contemplados com o saneamento, apenas os municípios maiores que trazem, que são sustentáveis, né, economicamente falando. E aqui, por exemplo, no estado da Paraíba, a Cagepa, ela gere essa área, e sabe que alguns municípios, eles não a tarifa que é cobrada não provém, não cobre o custo. Então, João Pessoa, que é a maior cidade, né, ela gera um maior volume de recursos financeiros que é distribuído para toda a Paraíba. Então, é mais nesse sentido. E aí o PL agora, nesse momento, ele está parado, né, suspenso, diante da situação. E aí muitas pessoas da área, do setor, contrários à aprovação do novo marco, questionam sobre isso no sentido de que a gente está vivendo agora. O saneamento ele é essencial para conter a pandemia, né? Dos serviços, que é o abastecimento de água, ele é essencial para conter a pandemia. Então, se a gente não provém a universalização total, numa situação de pandemia, por exemplo, a gente fica vulnerável quando não há. Né? Atualmente a gente vive isso, mas privatizando, a ideia é que isso
passaria, vamos dizer, a ser regra e não haveria a ideia de universalização realmente do serviço. Então, é que me ficaram duas dúvidas da sua fala, né? Por exemplo, eu entendo que o saneamento, ele vem, assim, pelo menos aqui pegando o exemplo de São Paulo, né? A Sabesp é uma empresa estadual, a nossa empresa estadual de saneamento. Não seria seria uma obrigação do município e não do estado, então? Não, a titularidade do serviço de saneamento, ela está nas mãos das grandes concessionárias que são estaduais, né? Uhum. No marco legal de 2007, é previsto a possibilidade de parceria público-privada. Que, por exemplo, os exemplos que eu trouxe de avanços na área, a gente tem a parceria de um setor da Sabesp com um empreendimento privado para produzir água de reuso. Então, a possibilidade de parceria com o setor privado, ele já é previsto. Então, a quem é contrário, já informa que é possível já fazer parcerias. A gente consegue ter também, atrair investimentos para o setor, com o marco que a gente tem, com a lei que a gente tem. Entendi. Eu pego muito questão do exemplo do Chile, né? No Chile a gente privatizou tudo essa questão toda da água potável, do saneamento, resolveu o problema de saneamento no país, a nossa taxa é quase de 100%, acho que muito mais superior que a do Brasil. O problema foi na distribuição de água potável, porque as empresas não queriam ir em lugares que não valiam a pena, porque era muito distante, o consumo era muito inferior. Não vou gastar dinheiro onde não tem quase consumo. O problema aí sobrou para o Estado ter que fornecer água. E a licitação para caminhão-pipa, outorga, na verdade, trocou muito, meio que 6 por meia dúzia, porque no fim das contas sobrou para o Estado, de qualquer forma. Então. É isso que se espera aqui no Brasil também, que se a gente for privatizado, os municípios que não vão ter condições, né, o número de pessoas e a renda populacional não vai conseguir suprir a receita necessária, então vai permanecer fora, no caso do sistema de saneamento. É um debate mesmo que tem que ser feito, assim, porque... E ano passado teve a discussão aqui em João Pessoa, na Câmara Legislativa, a CAGEB, várias organizações, instituições estiveram presentes, comentando sobre... Então, estava avançando no Congresso, mas agora deu uma parada pela situação, mas estava avançando a aprovação. É uma coisa para a gente ficar atento mesmo. Vou colocar aqui. Gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Sempre eu fico puxando vocês. Acho que... Eu não sei, Camila, eu estava aqui pensando também... Se o saneamento básico, a infraestrutura falando em si, ela causa muito dano ao meio ambiente, assim, sabe? Se é muito agressora. Tipo, não só a falta, né? Mas assim, quando você vai construir, quando você vai fazer todo esse sistema também que é necessário, mas se ele causa muito impacto no meio ambiente. Assim, o sistema, ele acontece dentro da cidade, né? Que já é um ambiente que já foi alterado, né? Assim, é um ambiente que já foi alterado. Ele já a parte natural dele foi já modificada. Então, a implantação de uma rede de esgotamento, de drenagem, ela acontece já nesse meio alterado. Então, acho que é mais relacionado à gestão de resíduos, por exemplo, que vai abranger uma nova área para a instalação de um aterro, que ocupa uma área grande, né? Mas, assim, os serviços mais locais, pontuais dentro da cidade,
não interfere tanto nesse sentido. Agora, ampliando o serviço, né, a partir de abastecimento de água, fonte que vai ser utilizada para abastecimento, então, pode haver intervenção, no sentido de criar uma barragem. Então, aí, sim, aí acontece mais impacto, né? Com a instalação de um aterro também. Então, Eu pego muito um exemplo que tem aqui em São Paulo, que é a região aqui da... Como é que se chama? Da represa Billings, né? Que é uma área preservada, mas muitas pessoas foram morar nessa área preservada porque simplesmente não tinha um teto, né? Então foram construindo lá vários loteamentos que a gente chama de ilegais, né? Eu ponho bem entre aspas porque o pessoal não tinha para onde ir, mas ao mesmo tempo, por ser uma área de proteção ambiental, você já tem mais de 100 mil pessoas, na verdade, morando, muitas famílias, é uma área que não para de crescer, não tem saneamento básico e não pode construir porque é uma área de proteção ambiental, mas isso não impede que se urbanize por conta das pessoas que estão ocupando, né? Então, é muito conflituoso para mim nesse sentido. Tipo, é um serviço que as pessoas precisam, mas é uma área de proteção, mas já tem pessoas morando lá, então você tem como remanejar tudo isso de pessoas. Não sei para onde, não sei para onde vão. Não acho nem que deviam ser expulsas dali, porque é uma área de proteção. Acho que aí já está discutindo a questão da dignidade da pessoa, né, de ter um teto, então, ainda que precário. Nesse quesito aí, quando ocupa áreas protegidas ambientalmente, né, a gente tem, por exemplo, o exemplo atual da comunidade Porto do Capim, aqui em João Pessoa. Eles ocupam uma parte próxima à margem de um rio, né, o Rio Sanhauá, e por eles terem sido considerados população tradicional, é preciso agora rever como vai ser feito a permanência deles, né? Por exemplo, está se vendo, o projeto ele analisa quais são as áreas que realmente não podem ser saneadas, né, por impedimentos técnicos, né, de construção da rede mesmo, e prever o deslocamento dessa população. É um tema bastante sensível, porque o que normalmente se vê é o deslocamento da comunidade para distante de onde se vivia, né? Então, o que eles estão lutando e persistindo lá é para que aconteça a reurbanização e que as pessoas que tenham que ser realocadas, elas fiquem próximas dos locais onde elas moram, que é próximo ao centro da cidade. Então, essa discussão ela vem desde 2012, 2015. Em 2015 elas foram consideradas população tradicional e aí nesse momento elas começaram a se fortalecer, a ganhar apoio da população também, de instituições. Então está caminhando para a permanência no local, mas não todo mundo, no sentido de que onde não é possível é preciso ver a movimentação para uma outra área próxima ao local e que tenha os serviços básicos de saneamento. Outro exemplo foi ali na comunidade, no bairro São José também, uma parcela da população ela estava ocupando a margem do rio Jaguaribe, que é um dos principais rios aqui de João Pessoa, e eles foram realocados para bem próximo de onde eles viviam. Então, a discussão de saneamento nessas áreas também é bastante... gera muita discussão também, mas também tem possibilidades de fazer um realocamento construído com a população. São debates mesmo, porque de fato também é um tempo longo, né? E essa questão também que você diz, condições técnicas, né? Eu vejo muito para estudo geografia, né? Não é todo o espaço geográfico que vai te permitir fazer uma rede também de saneamento. Não só questão ambiental, mas simplesmente porque... Aí nesses casos, talvez pode ser também previsto a instalação de... Oi, Camila, desculpa. Seu volume... Nesses locais... Oi, desculpa também. Nesses locais também poderia ser visto a possibilidade de tratamentos alternativos, né, que não sejam conectados à rede, como apresentar algumas alternativas, como o TEVAP também, dependendo da disponibilidade de espaço.
e da possibilidade de construir também poderia ser aplicado. Eu acho que também o que foi muito rico da sua descrição era isso, né? De também pensar nas questões alternativas de saneamento, porque a gente imagina, pelo menos uma visão aqui, quem está na cidade grande é só muito isso, né? Tipo, buraco no chão, constrói a rede, vai parar na estação, vai parar no rio, sendo que tem outras também. Assim, eu tentei trazer um pouco dos serviços que inclui o saneamento. Normalmente o saneamento ele é visto muito como apenas o tratamento de esgoto, então incluir também a parte do resíduo que ainda é muito assim negligenciado a drenagem urbana. Então aqui eu também quis trazer um pouco dos impactos que a população vive quando também não tem serviços de drenagem, né? E então ampliar a ideia de saneamento para os 4 serviços realmente de água, esgoto, resíduos e drenagem urbana. O saneamento, acho que é importante, é isso que você falou, né? Não é uma coisa só. Tanto que você mostrou que tem lugar que tem fornecimento de água, mas o tratamento de esgoto não chega, assim. Ou é incompleto. Isso. Ainda no Brasil, ainda tem a ideia de que da ideia de levar água apenas, depois a gente vê como é que faz com esgoto. Né? A gente tem uma coleta de resíduos que é quase total, né? Amplia 98% da população urbana ela tem a coleta de esgoto ou de resíduos, mas a gente tem que ver também o resto do processo, né? O resto do serviço. Então, onde é que é encaminhado esse resíduo? Está havendo o tratamento adequado? Está sendo tudo encaminhado para aterro sanitário? Né? Então, ver o resíduo como um recurso a prover novos serviços, novos produtos, né, a partir dele. Então, aquele conceito de que as estações de tratamento elas não são vistas mais como estações de tratamento, a gente tem que ver como uma fábrica, né? A gente vai entrar com matéria-prima, que é o resíduo, e a gente vai gerar energia, a gente vai gerar fertilizante, que vai poder ser utilizada da mesma forma de resíduos também. Então, a ideia é trazer o avanço das tecnologias disponíveis para o saneamento e tentar incluir, mostrar que já tem algumas iniciativas no Brasil, mas a gente sabe que aqui é difícil mudar o pensamento de saneamento, né, de ver ele realmente como uma prioridade do Estado, enxergar o saneamento de uma forma mais abrangente, né, ampliando tanto para todos os serviços, como também a sustentabilidade desses serviços. Mas aí fica também uma questão, Camila, enquanto profissional, o que você acha? Que é melhor levar, por exemplo, só a água e deixa o saneamento para depois, ou então é melhor não levar nada e, enfim, nesse caso, né? Tipo, não levar nada no sentido de deixa o pessoal aí, mas no sentido de que ou você faz serviço completo ou não faz. Assim, é preciso enxergar de uma maneira total, né? Não buscar recursos, investimentos para fazer todo o serviço, né? Não apenas, por exemplo, o abastecimento de água ou só a coleta de esgoto, né? Ou só a coleta de resíduos. Então, é integrado, não tem como desassociar, né? A gente, quando não faz o tratamento, não atende todos os serviços, a gente tem impactos na saúde, né? Tem impactos sociais, e é preciso ver realmente de forma integrada, procurar já com essa visão de alcançar todos os serviços. Realmente. O problema é uma coisa muito difícil, porque realmente chega a esse ponto, né? Tipo, às vezes você tá levando metade do serviço, tá trazendo mais problema que qualquer outra coisa também. Tipo, é bom, né? Pô, tenho água agora, mas aí para onde tá indo essa água? Então, para onde tá trazendo problema, às vezes, para um lugar mais lá na frente que eu não tô vendo. Então,
Eu sei que parece uma pergunta um pouco absurda, mas era mais também para sentir esses impactos quando a gente faz o serviço pela metade também, né? Quando piora uma situação lá na frente. Então, foi mais nesse sentido que eu fiz. Um exemplo aqui de João Pessoa, uma das estações de tratamento, ela libera o efluente no rio, que é o Rio Paraíba, e na margem desses rios tem populações que vivem da pesca, por exemplo. Uhum. E aí você percebe o impacto do efluente, do lixo que chega do rio, né, que se aproxima, e eu percebo o impacto no sentido das pessoas que utilizam aquele rio como fonte de renda. Eles percebem a redução dos peixes, percebem a poluição no rio e acaba realmente levando. Aqui a gente está numa cidade que é litorânea e a gente libera, por exemplo, o efluente tratado para um rio que já chega no mar. Então, a diluição, vamos dizer assim, é mais rápida, né? Mas cidades mais acima que vão passando, que vão lançando seus resíduos para a próxima cidade receber essa água mais contaminada, né? Então, realmente vai de efeito dominó, né? Vai aumentando o número de efluentes lançados no rio, a próxima cidade tem chance, pode captar ou não aquela água para tratamento para abastecimento de água. Então, você realizar o tratamento do esgoto, você mantém a qualidade da água para a cidade subsequente melhor, então economiza no tratamento da água, e assim vai. É um sistema fechado, né? Então, é preciso ver realmente de uma forma integrada e buscar o cumprimento dos serviços de maneira integral mesmo. É isso que eu acho mais difícil, né? Buscar de forma integral mesmo, porque hoje faz pela metade ou não faz nada. Isso para mim é muito difícil, mas eu entendi sim o que você disse. Eu concordo também. Vou até anotar aqui. Bom, gente, eu acho que era só isso mesmo que eu tinha para falar. Eu entendo muito essa questão também quando diz que não tem dinheiro, né? Uma coisa que eu falo muito é que a gente não tem, enquanto cidades, não tem dinheiro para tudo, para financiar tudo sozinho. Muitas vezes temos que recorrer às outras fontes também. Então, esses debates no setor privado não pode ser feito de forma tão maniqueísta também, de ou vai ser ruim, ou vai ser bom, ou a gente põe limites no meio, para que não seja uma coisa preta e branca, mas eu acho que foi uma conversa muito boa para entender aqui os direcionamentos que a gente tem que tomar nesse sentido, embora é um assunto muito grande, eu não imaginava que fosse tão grande assim, acho que os debates são muito... Só de marco legal de lei tem muita coisa para ler, acho que 10 anos é pouco para alcançar o saneamento universal no Brasil, mas acho que é mais pensando nisso mesmo. Mas acho que é isso. Eu estou contemplada, Camila. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Também, assim, espero que vocês tenham gostado. Botei algumas perguntas para direcionar a reflexão. Né? E é isso. Qualquer coisa, é só falar. E agradeço novamente o convite. É verdade. Muito obrigada também por esse direcionamento. Você foi a primeira convidada que fez. Eu fiquei bem feliz. Não, a Larissa fez também. Desculpa, Lari. É que você é do GT. Vou terminar agora. Posso fazer uma pergunta? Só para curiosidade mesmo. Vocês são de João Pessoa, todo mundo, ou em várias cidades aí? Nossa, aqui é a verdadeira casa da mãe Joana, várias cidades aqui. Eu sou de São Paulo, tem gente de Sergipe, de Brasília,
Ceia de Natal também. Até porque eu tinha visto que o engajamento se organiza em núcleos e tal, e eu fiquei na dúvida se concentrava, né? As pessoas ou se juntava todo mundo. O que a gente tem essa estrutura é isso, a gente tem os grupos de trabalho, né? Aí os debates que a gente tem aqui, a galera pode levar para os núcleos. Então, eu aqui trazendo para a perspectiva de São Paulo, a Lari para Sergipe, a Malu lá para Natal. Então, é nesse, mais ou menos a gente faz hierarquia mesmo. Ou então o núcleo traz alguma demanda da cidade deles, né? A pessoa da cidade, aí a gente debate aqui no grupo. Entendi. Muito interessante, gostei. Conheci um pouco mais também. E achei bem interessante também o objetivo, a missão também do Engaja Mundo. Obrigada, Camila. Tá de portas abertas. Sempre que quiser voltar, é só falar com a gente. Tá certo. Obrigada pelo convite. Obrigada, Camila. Foi super Obrigado, legal. André, faz parceria com Engenheiros Sem Fronteiras. A gente já está com a parceria pendente. O Exine, amiga. É que tu não me atualiza das coisas, meu filho. Mas eu não vi isso, não. É porque não deu tempo de divulgar. A gente não teve que adiar o evento no meio do caminho. A Camila aqui está como representante. Ai, eu não sei nem que Jesus sabe quando é que vai ter. Mas, enfim, né? Já tá começando a construir a parceria. Na verdade, eu tinha começado a conversar desde a época de Felipe, só que Felipe, quando ele se mudou para São Paulo, aí eu acabei perdendo um pouco o contato com o pessoal do Engenheiros Sem Fronteiras. Mas aí agora, quando teve o Exine, eu convidei eles, só que aí teve aquela questão, né? A questão da pandemia, a gente suspendeu tudo, mas estamos aí. Já estamos, todo mundo já de casa. Tá ótimo. Assim que eu gosto. Arrasamos, gente. Queria agradecer de novo a Camila, agradecer vocês que ficaram até esse horário com a gente. Agradecer também pelo documento. Camila, eu vou enviar para vocês amanhã também. Espero que vocês contribuam aí bastante, pensando aí nas necessidades aí das cidades de vocês. E é isso. Qualquer coisa já sabem com quem conversar. E é isso, gente. Se vê semana que vem. Muito obrigada. Boa semana para vocês. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa semana.